Capítulo 23 – Mentiras sobre Jesus. Jesus é fundamental para a salvação, então é claro que você será bombardeado com mentiras sobre Jesus. Já mencionei que o líder global, o Anticristo, exigirá a sua adoração afirmando ser Deus e Jesus. Uma vez que haverá uma união de falsas religiões e crenças, e será criada uma nova religião global, essa nova religião mentirá sobre Jesus. Não tenho certeza se haverá alguma nova mentira sobre Jesus, que será inventada durante esse período. As pessoas têm mentido sobre Jesus há milhares de anos. Aqui estão algumas das mentiras que você deve esperar. Jesus é Satanás, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus era apenas um homem, Jesus não morreu realmente, Jesus não ressuscitou, Jesus não vai voltar, Jesus era um mito, Jesus não pode salvá-lo, e Jesus não te ama. Essas manchetes revelam os tipos de mentiras que você ouvirá sobre Jesus. Bispo gay recém-consagrado declara que Deus é uma mulher. Tudo o que você sabe sobre a morte de Jesus está errado, ele nem foi crucificado. Documentário de baixo orçamento do Amazon Prime provoca explosão de interesse na teoria Jesus era um homem grego chamado Apolônio. Um número crescente de estudiosos questiona a existência histórica de Jesus. Jesus era gay? Provavelmente. Jesus Cristo era um alienígena, de acordo com especialista em objetos voadores não identificados. Uma das grandes mentiras que você verá sobre Jesus é algo sobre o qual o próprio Jesus nos alertou e que você pode ler abaixo. Ele disse que muitos viriam alegando ser ele e que tentariam fazer com que você fosse vê-los. Eles seriam até capazes de realizar sinais e maravilhas. Jesus respondeu-lhes: cuidado para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos avisei de antemão. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago brilha do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 4-5, 11, 23-27. Jesus retornará, mas não antes do período da tribulação. Você não vai perder ou confundi-lo com outra pessoa. Ele virá nas nuvens com todas as pessoas que foram arrebatadas. Nesta escritura, o dia de Cristo refere-se à segunda vinda de Jesus, e o homem do pecado é o Anticristo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar tão facilmente pelo entendimento, nem se perturbem, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta como se vindas de nós, dizendo que o dia de Cristo já chegou. Ninguém de modo algum os engane. Pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, apresentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses 2, 1-4. Podemos fazer coisas fantasticamente incríveis com a tecnologia hoje. Você já viu o que cientistas e engenheiros estão realizando com a tecnologia de holograma? Confira essas manchetes. A Microsoft tem um holograma selvagem que traduz as palestras do HoloLens para o japonês. Um circo alemão usa hologramas impressionantes em vez de artistas de animais vivos. Whitney Houston morreu em 2012, mas seu holograma entrará em turnê no próximo ano. Cientistas plantam alucinações em cérebros de camundongos com hologramas de laser. 2020 esperançoso Andrew Yang revela plano para usar holograma tridimensional para fazer campanha em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Performances holográficas se tornaram uma novidade legal. À medida que esta tecnologia avança,
ela poderia facilmente ser usada para propósitos nefastos, como Jesus nos alertou. Se você ficar para trás após o arrebatamento, poderá saber exatamente quando e onde Jesus retornará. Consulte o capítulo 42. Não vá atrás dele. No final dos 7 anos de tribulação, você o verá em toda a sua glória. Você combate essas mentiras sobre Jesus com a verdade de Deus. Cada vez que você ouvir uma dessas mentiras, abra sua Bíblia e encontre a Escritura que revela a verdade. Consulte a parte 5 deste livro para construir uma base sólida nas verdades bíblicas que você pode usar para se defender delas. Quando Jesus foi tentado por Satanás e suas mentiras, ele fez exatamente isso. Ele usou a verdade de Deus e citou as Escrituras. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias, onde foi tentado pelo diabo. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4, 1-4. Jesus disse que deveríamos viver de cada palavra de Deus. Isso porque as Escrituras estão vivas e são uma arma contra as falsidades. Isso revelará a verdade para você. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Agora vamos considerar algumas das mentiras que você ouvirá sobre Jesus e ver o que a Bíblia diz sobre cada uma delas. A mentira: Jesus é Satanás. Quando Jesus esteve na terra pela primeira vez e expulsava demônios de pessoas possuídas, algumas pessoas disseram a mesma mentira sobre Jesus. Eles disseram que ele recebeu seu poder de Satanás. Aqui vemos a resposta de Jesus. Ele não pode ser alimentado por Satanás, já que está combatendo Satanás. Essa mentira não faz nenhum sentido lógico, não é? Não, isso não acontece porque Satanás não está lutando contra si mesmo. Ele está lutando contra Deus. Portanto, Jesus não pode ser Satanás. Um dia, Jesus expulsou um demônio de um homem mudo. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: não é de admirar que ele possa expulsar demônios. Ele recebe seu poder de Satanás, o príncipe dos demônios. Ele conhecia os pensamentos deles e disse: todo reino dividido por uma guerra civil está condenado. Uma família dividida por conflitos se desintegrará. Vocês dizem que eu sou o poder de Satanás. Mas se Satanás está dividido e lutando contra si mesmo, como o seu reino pode sobreviver? E se eu sou o poder de Satanás, o que dizer dos seus próprios exorcistas? Eles também expulsam demônios, então eles os condenarão pelo que vocês disseram. Mas se eu expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou entre vocês. Pois quando um homem forte como Satanás está totalmente armado e guarda o seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o domine, o despoje de suas armas e leve embora os seus pertences. Lucas 11, 14-15, 17-22, Nova Tradução Viva. Então os judeus lhe responderam: não dizemos com razão que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vocês me desonram. João 8, 48-49. A verdade: Jesus é Deus em carne. A plenitude de Deus habita em seu corpo. Jesus falou sobre Abraão, ansioso por sua vinda. As pessoas se recusaram a pensar como Jesus poderia ter conhecido Abraão. Jesus disse a eles: Ele é Eu Sou. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés há milhares de anos. Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 6, 9. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas morreram.
Quem pensa ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, de quem vocês dizem que é o nosso Deus. Vocês não o conheceram, mas eu o conheço. Se eu dissesse, não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e ficou feliz. Os judeus então lhe disseram: Você ainda não tem 50 anos. Viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 53-58. Moisés disse a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou, e ele disse: Diga isto aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, 13-14. A mentira: Jesus é apenas um homem. A verdade: Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Jesus deixou o céu, assumiu a forma de homem e foi obediente a Deus até a morte. Tende em vosso espírito o mesmo que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma divina, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E reconhecido em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. A mentira: Jesus não é filho de Deus. A verdade: Jesus é de fato o Filho unigênito de Deus. Até os demônios sabem disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. João 5, 19, 25, Nova Tradução Viva. E sempre que os possuídos por espíritos malignos o viam, os espíritos os jogavam no chão diante dele, gritando: Você é o Filho de Deus. Mas Jesus ordenou severamente aos espíritos que não o revelassem. Marcos 3, 11-12, Nova Tradução Viva. A mentira: Jesus não morreu realmente. A verdade: Jesus morreu pelos seus pecados para que você pudesse viver por toda a eternidade com ele. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3, 18. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. A mentira: Jesus não ressuscitou. Ele ainda está morto. A verdade: Jesus morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. O anjo respondeu às mulheres: Não tenham medo, pois eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde o Senhor jazia. Vão depressa e digam aos seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Eu já disse isso a vocês. Mateus 28, 5-7. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3-4. A mentira: Jesus não vai voltar. A verdade: Jesus prometeu voltar. Jesus sempre cumpre suas promessas. Você sabe que as pessoas que foram arrebatadas estão com Jesus. Ele prometeu pegá-los, e ele o fez. Ele está vindo de novo. Na primeira escritura abaixo, Jesus é quem fala. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus.
Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 1-3. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para remover o pecado, mas para salvar os que o aguardam. Hebreus 9, 28. A mentira: Jesus é um mito. A verdade: Jesus é real, confiável e verdadeiro. Esta primeira escritura fala sobre Jesus, quando ele retornar à terra em sua segunda vinda. Jesus é aquele chamado fiel e verdadeiro. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e sobre a sua cabeça há muitas coroas. Está vestido com uma roupa salpicada de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, 11-13. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, 6. A mentira: Jesus não te ama. A verdade: Jesus é amor e ele certamente ama você. Não havia melhor maneira de Jesus mostrar o quanto ele te ama do que voluntariamente dar a vida por você. Ele fez isso porque, mais do que tudo, deseja passar a eternidade com você. Na segunda escritura, Jesus é quem fala. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça demonstrada pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 4-8. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas eu os chamei de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. João 15, 13-15. É assim que você combate as mentiras do anticristo, do falso profeta, de Satanás e de qualquer outra pessoa. Veja o que a Bíblia diz sobre o assunto. A Bíblia é a verdade, e é a sua arma contra o engano nestes tempos sombrios.